Saudações, chakras, meridianos, nadis, kundalini e aura. Nesse processo de estudo, uma pergunta que fica e que eu acho importante que cada um de nós esclarecemos isso para nós mesmos. Mestre, ali eu aprendi um pouquinho diferente. Naquela outra escola eu também aprendi um pouquinho diferente. Sim, nós sempre vamos aprender algo diferente sobre o mesmo assunto. Cabe a nós observar se o caminho, a direção que estamos indo é com um propósito, é com um objetivo e se todos esses caminhos chegam a este objetivo. Mestre Paulo, assim como todos os outros mestres que levam a espiritualidade a sério, assim como os gurus, os monges, e monjas, as sacerdotisas, todos aqueles que levam a sério a espiritualidade e o ensino da espiritualidade, eu acredito que todos eles, assim como eu, observamos quem são os nossos discípulos, em qual fase cada um deles estão. E a partir daí, nós vamos trazer aquele conhecimento necessário naquela fase do discípulo. Mestre Paulo, ele foca muito naqueles que estão cru, que não têm conhecimento, aqueles que já tenham dado alguns passos para o conhecimento, em busca do despertar espiritual, alcançando até a próxima fase pós o despertar, que são os primeiros passos pós o despertar. Então este é o foco do Mestre Paulo. E para isso, por exemplo, eu não vou trazer aqueles ensinamentos mais avançados, onde se faz necessário ter 1 hora de meditação por dia para se alcançar um estágio maior. Por quê? Porque os meus discípulos, eles estão ainda no processo de entender e compreender o que é espiritualidade. E depois, aquele próximo passo, o que eu preciso fazer que não vai sair tanto do meu dia a dia, pois o meu dia a dia já tem 24 horas completa, onde que eu preciso até mais de tempo, para concretizar os meus afazeres do dia. E como inserir a espiritualidade nessas 24 horas? Então a maior preocupação do Mestre Paulo é esta, é ir inserindo aos pouquinhos as práticas, para que eu venha pegando o costume de colocar como alvo da minha vida. Então o Mestre Paulo, ele se preocupa muito com o processo do despertar espiritual de cada um de nós. Por quê? Porque isso vai impactar em nossas vidas mundanas. Então, não adianta nós colocarmos aqui práticas de quem está dentro de um monastério, ou então de quem está passando uma jornada com um guru lá na Índia. Porque essas pessoas já passaram por esse processo do despertar e estão indo em busca daquele algo a mais. Muito bem, explicado isso, chakras, meridianos, nadis, kundalini e aura. Qual o objetivo de trabalhar tudo isso dentro de nós? O maior objetivo
é a vida. Qual vida você quer para você? O que você deseja para você? O que você almeja para você? O que você deseja alcançar no mundo espiritual? Lembrando que existe também o lado da matéria. É o nosso corpo físico, os nossos afazeres, os nossos compromissos da vida. E como trabalhar esses dois em comum? É justamente isso que nós buscamos no nosso despertar. Chakras. Chakra 1, chakra 2, chakra 3, chakra 4, chakra 5, chakra 6, chakra 7. Isso resumindo o nome dos chakras. Depois nós temos, por exemplo, os meridianos, os nadis. Qual vem primeiro, mestre? Nós estamos acostumados em falar sobre os chakras, mas eu digo que o chakras vem por último, porque ele é o resumo, né? Os sete pontos principais do resumo daquele todo que vem de nadis. Exemplo, os nadis, eles percorrem cada parte do nosso corpo. Os meridianos agem um pouco diferente. Os meridianos são linhas que percorrem o nosso corpo. Então tá bem. Então todos aqueles nadis, eles vão para os meridianos. E os meridianos, eles vêm nos nossos chakras principais, não é? Colocando como 7 pontos principais em todo o nosso corpo. Vamos lembrar que tudo isso é energia. Os chakras são energias, os meridianos são energias e nadis são energias. Tudo isso reflete no nosso corpo físico, na nossa vida, né, aqui no plano terreno. Então quando eu estou cuidando deles, eu não estou cuidando apenas do meu estado espiritual. Eu estou cuidando da minha alma, eu estou cuidando do meu todo. Mestre Paulo, o que acontece e qual é a manifestação, né, que eu posso entender como o meu chakra não está bem, o meu meridiano não está bem, nadis não está bem, são quando reverbera em nós, né, alguma doença, algum mal-estar, algum costume que não é bem-vindo, né, na nossa vida social, na nossa vida espiritual, né? São conflitos que temos no sistema emocional, no sistema mental, né? E que muitas das vezes tudo isso reverbera no nosso corpo físico. Vamos imaginar o seguinte: uma cidade tem ali sua central de água. Aqui eu vou falar da água porque tudo isso que nós estamos falando são circuitos de energia, são canais de energia, né? Como se fosse as veias do sangue, tá? Vamos imaginar uma cidade com uma central que nos fornece água. Estamos recebendo água naturalmente em nossas torneiras, chuveiros, mas de repente parou. O que aconteceu? Ou uma tubulação estourou, ou ela ficou interrompida por alguma coisa, ou ela teve que ser fechada devido a alguma situação. Então, o que vai causar se acontecer isso lá?
Na parte final, vai causar um efeito, a falta de água. A falta de água, o que vai ocorrer? Doenças, né? Mortes, né? E por aí vai. A mesma coisa é o nosso circuito energético no corpo. Quando nossos canais são interrompidos por alguma coisa, né? Vai faltar o quê? Vitalidade, vai faltar essa força energética para que aquela parte do nosso corpo funcione perfeitamente. Os orientais, assim como também a cultura indianos, hindus, né? Todas aquelas pessoas dali, daquelas regiões, eles são muito voltados a olhar para a saúde desta forma. Se eu estou com uma dor de cabeça, eles não correm, por exemplo, para o Dorflex. Eles querem saber o que está causando aquela dor de cabeça. Ah, eu estou muito elétrico. Ele não vai tomar um calmante. Ele vai querer saber o que está ocorrendo, né? Para que eu esteja num estado muito elétrico, ou então com muita calmaria, muito desânimo. Então eles buscam, né, o que está causando isso daí. Eles não vão primeiramente para o medicamento para sanar aquela dor. Eles querem saber aonde está interrompido, o que está acontecendo com o meu sistema energético, comigo, né, para que a reverberação esteja sendo negativa. Então você que estudou o chakra, você que estudou os meridianos, você que estudou nadis, né? Qual o objetivo disso tudo? Cuidar do todo. Mestre Paulo, eu apenas fazer uma aplicação de reiki ou qualquer outra técnica em cima dos chakras, está bom isso daí? Olha, eu ousaria dizer que não. Né? Talvez muitos terapeutas, muitos mestres podem até não concordar comigo, mas eu diria que não. Porque ali é um paliativo, é como se fosse um Dorflex. Né? É aquele momento que eu venho para sanar aquela situação que está ocorrendo, não é? Mas existe a continuidade, existe o cuidar. Mestre Paulo costuma dizer que muitas das vezes a pessoa passa ali 1 hora, 2 horas recebendo um tratamento muito bom, né? Um tratamento energético muito bom que cuida do corpo físico, corpo emocional, corpo mental, recebe reiki ou recebe prânica, né? Em posição de mãos, uma massagem, né? E alivia todo o nosso ser. Alivia. É como se tomasse um Dorflex e aliviasse tudo. Mas não é o suficiente. Muitas dessas pessoas que receberam essa terapia acabam desequilibrando a energia que recebeu logo que sai do consultório. Ele vai pegar um celular e já briga com o filho, já briga com a esposa, com o esposo, né? já fala mal do vizinho, do colega do trabalho, tudo através do celular. Ele já corrompeu a energia dele. Então aquela coisa de abrir e fechar os chakras não vai funcionar tanto. Então convém a nós manter um estilo de vida diferenciado. Exemplo, na nossa comunidade Gachô, nós temos uma prática chamada de 3 pilares do Gachô. Os 3 pilares do Gachô foi uma técnica canalizada por mim, Mestre Paulo, né? Onde veio no momento que aquelas pessoas estavam precisando encontrar uma resposta maior, né? No que fazer no dia a dia sem precisar se tornar um fanático, um religioso fanático, um espiritualista fanático, sem precisar passar 10 horas em oração, em meditação. Então veio para nós os 3 pilares do Gachô.
Os 3 pilares do Gachô nos convida a quê? A ter bons pensamentos. Nos convida a ter boas palavras e ter boas ações. Se nós cuidamos dos pensamentos, das palavras, das nossas ações, pode ter a certeza que aquele reiki que você recebeu, que aquela sessão terapêutica que você recebeu, vai perdurar por mais tempo. Ela vai durar por mais tempo. Como nós estamos num mundo onde nos contaminamos constantemente, a prática dos 3 pilares do Gachô vai segurar bastante isso daí. Mas não quer dizer que daqui a uma semana, daqui a 15 dias, daqui a um mês, eu não preciso. Eu sempre vou precisar. Sempre vou precisar. Né? A questão está em como eu cuido de mim para que qualquer coisa adversa não me atinja. Exemplo. Mestre Paulo, enviaram uma macumba para mim, eu peguei. Enviaram uma feitiçaria para mim, eu peguei. Um mal olhado, que não sei o que, eu passei perto de alguém, eu peguei. Por quê? Porque você está com o corpo aberto. Né? Temos que prestar atenção nisso. Né? E se a gente não cuida, a gente abre os nossos canais. Nosso corpo físico é percorrido por mini chakras. Né? Por inúmeros pontos energéticos que eles, não sendo cuidados, vai nos atingir. Exemplo, nós temos a aura nossa. A aura nossa é aquela parte energética, né, que fica mais ou menos um palmo para fora, né, que é todo o reflexo do nosso corpo energético. Todo o reflexo. Então tem aquelas pessoas que têm a sensibilidade de ver a aura, né? Ela para, né, e consegue ver a aura da pessoa. Aí aparece de uma cor, aí por exemplo, vem um azul aqui, um azul, mas aqui, por exemplo, tem uma cor mais escura, um marrom, um cinza, um bege, né? E como ele tem essa prática, ele vai conseguir saber o que está acontecendo, qual é o canal que está falhando, qual é a deficiência energética que está tendo em nós e que talvez a minha vida não esteja andando, né, do jeito que eu gostaria, justamente por causa dessa falha. Então a nossa aura, ela vai mostrar isso daí. Assim como, né, um reikiano, um terapeuta prânico, né, um terapeuta Atma Recare, como outros, um médium, quando coloca a mão, né, sobre uma pessoa, vai percorrendo, vai fazendo aquela leitura, né, ele consegue também sentir a energia, né, daqui a pouco ele está passando e sentir uma vibração diferente. Então ele vai começar a fazer essa leitura. Se ele é um acupunturista, né? Se ele é um massoterapeuta, ele vai olhar, por exemplo, os meridianos, ele vai fazer um teste nos meridianos. Interessante, não é? Então, nós podemos buscar inúmeros recursos com profissionais sérios e responsáveis, né? Para que possamos cuidar da nossa vida no todo. Quando falamos de Kundalini, né, eu vejo muitas pessoas dizendo que alcança o êxtase da Kundalini, né? A Kundalini, devemos observar que ela não se baseia apenas no nosso chakra básico, né? Aquele primeiro chakra lá de baixo, né? A Kundalini, ele é um complexo, né, que dá uma volta em todos os nossos chakras até chegar na coroa. É um complexo, né? E não é fácil sair nem do primeiro, porque quando nós falamos de alcançar a Kundalini,
nós estamos falando de alcançar o êxtase, a plenitude daquele chakra. E qual que seria a plenitude do chakra básico? Né? E do segundo chakra? E do terceiro? Costuma-se dizer que muitos, após muita prática, conseguem alcançar o cardíaco, né? Após muita prática. Alguns dizem que chegaram até a coroa. Não é fácil. Não é fácil porque imagine você o que seria um êxtase espiritual. Imagine você o que seria chegar na iluminação espiritual. Né? Histórias dizem que quem alcança esse feito, né, já não estão mais neste plano terreno. Eles alcançaram os 6 chakras anteriores. Ele cuidou do todo dele. Ele fez um trabalho por anos no todo dele até chegar na iluminação. Agora, se eu cheguei na iluminação, o que eu vou ficar fazendo no plano terreno? Não tem muita lógica. Então devemos tomar muito cuidado quando falamos que chegamos, né, naquele auge, né, naquela realização da Kundalini. Devemos tomar muito cuidado, né, porque são cargas muito fortes e devemos estar preparados. Né? Por exemplo, quando passa no nosso terceiro olho, né, no sexto chakra, né, nós vamos para outra projeção astral, nós vivemos outro mundo astral, né? Nós temos inúmeras percepções, e não é eu sonhar, eu ter apenas um pequeno insight, não, eu estou falando de algo profundo, né? E não é para qualquer um. Por que será que os monges budistas, zen budistas, por exemplo, vivem anos na prática? Por que aqueles gurus até hoje não param de praticar? Né? Porque quando eles vão chegando em cada estágio, eles vão cuidando. Eles vão cuidando para chegar até o próximo. Pois se eles ainda estão no plano terreno, é porque eles não conseguiram a iluminação. É interessante isso. Né? Então, alcançar não é fácil. Né? Vejo pessoas que dizem que não precisa cuidar da nossa purificação. Vamos lembrar, iluminação é uma coisa espiritual, purificação é outra coisa. É o nosso corpo, a nossa alma. Né? Será que eu estou praticando, né, tudo aquilo que é necessário para eu passar na primeira Kundalini? Ela é mais fácil, né? Ela é mais terrena, ela é mais física, é mais sexual, né? Muitos têm que apreciam, né, um bom relacionamento sexual, né, de entrega, de companheirismo, né, de busca em comum, muitos deles conseguem alcançar. Muitos, né? Mas não é só isso. Não é só isso. Então tá, ele passou por aquilo ali e depois o que vem? Então nossos estudos, né, mostram um pouco desses caminhos, como ir alcançando cada um dessas etapas. Mestre Paulo, é necessário eu buscar por isso? Isso depende de cada um de nós. O que eu quero, né, para a minha vida terrena e para a minha vida espiritual? Após minha vida terrena, o que eu espero da minha vida espiritual? Tudo depende do que você busca. Tem pessoas que vivem ali
totalmente na parte terrena, retrocedendo, indo para trás, ao invés de evoluir. Então, tudo depende do que você busca. Posso manter uma energia um pouco positiva, mestre Paulo? Eu não quero alcançar aqui, eu não levo uma vida assim. Sim, você pode chegar um pouquinho aqui. Por exemplo, pratica os 3 pilares do Gachô, mas praticar na essência. O que quer dizer cuidar dos pensamentos, cuidar das palavras e cuidar das minhas ações? O que isso realmente quer dizer? É eu me limpar dos meus pensamentos, não é só eu de vez em quando querer pensar coisas boas, é eu me limpar de pensamentos ruins, me limpar de palavras que não são bem-vindas no meu dia a dia, me limpar de ações que não correspondem com uma pessoa do bem, com uma pessoa de luz. Antes de eu querer praticar o correto, eu tenho que me limpar do incorreto, eu tenho que tirar a sujeira da casa, limpar a casa, lavar a casa para depois dar brilho, não é isso? A mesma coisa é a nossa pequena evolução, o nosso despertar. Nosso despertar é justamente isso. Vamos limpar a nossa casa, vamos lavar a nossa casa e depois passar cera? Então, Mestre Paulo conclui este curso do chakras, dos meridianos, nadis, aura e também a importância que é a purificação para alcançar um pouco a mais, um tijolinho a mais. Se faz necessário eu cuidar sim do processo de purificação. Eu não acredito que pessoas que não cuidam da purificação recebam boas energias. A pessoa está toda contaminada, a pessoa está com os seus canais todos abertos, está recebendo todo tipo de energia, não cuida dessa energia. Como pode estar com o espírito de luz? Então, devemos observar isso também. Então, o Mestre Paulo encerra essa fase de curso, onde falamos da nossa energia que percorre todo o nosso ser, a energia que é importante para a nossa sobrevivência, que é a nossa alma, nossos corpos, físico, emocional, mental e astral. Para que aí sim eu passe a me projetar para o corpo espiritual. Não é fácil. Mas por que não buscar? Aliás, qual é o nosso objetivo aqui no plano terreno? Não é evoluir? Então, cuidar desses corpos. E com a pequena prática, os 3 pilares do Gachô, eu vou conseguir dar grandes passos em direção dessa conquista. Vamos tentar, por que não? Namastê.